Fala, gente, ótimo dia, né? Estamos aqui mais um dia entrando ao vivo aqui com vocês nesse horário de 11h30, beleza? Já tô até me acostumando já, né, com os horários. No começo é mais difícil, mas devagarzinho a gente vai aí, né, se acostumando, né? Então a gente tem aí mais 20 e poucos dias aí pela frente pra gente poder estar entrando aqui e batendo um papinho com você aí sobre gestão, né? Se você tá assistindo essa primeira live hoje, a gente tá nesse projeto aí de fazer 30 dias de live, o mês de abril inteiro aí, tá? Para poder estar ajudando barbeiros iniciantes, tá? Então, esse conteúdo ele é exclusivamente para barbeiro e para barbeiro que está iniciando. Então, se você não é barbeiro e não pretende se tornar barbeiro, você é bem-vindo também, mas o conteúdo em si, ele não é para você nesse momento, beleza? Então, assim, mas se você pretende se tornar um barbeiro, aí sim, é muito bom você já ouvir sobre isso, porque a parte sobre gestão vai fazer toda a diferença, né, em você ter sucesso ou apenas sobreviver da barbearia, tá? Às vezes, para apenas sobreviver, você já consegue sem gestão, mas para poder crescer, né, se esse for o seu objetivo, é impossível sem você ter gestão, sem você saber aí lidar com o dinheiro, lidar com pessoas, arriscar, né? Inclusive é o tema da nossa live de hoje. A gente vai falar sobre nossos medos, tá? Medo de investir, medo de arriscar, medo de começar, né? Vamos dizer assim. Às vezes, se você tem vontade de se tornar barbeiro, mas tem medo de começar, a gente vai ter um papinho aqui hoje sobre isso. E relembrando, né, a nossa live de ontem, a gente falou aí sobre as dores de um barbeiro, sobre falta de clientes, sobre o marketing. Então a gente falou sobre bastante coisa aí ontem, tá? Então se você tem interesse, a gente vai depois deixar inclusive nos stories o link da live de ontem, que ontem não deu para colocar por causa que demorou de subir lá no YouTube, tá? Mas aí a gente vai deixar lá. Inclusive, né, se você também está assistindo essa primeira live hoje, esse conteúdo ele fica por apenas um dia aqui nesse Instagram. Depois disso, ele é postado lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então segue lá, Lázaro Barbeiro, Lázaro Queiroz, na verdade. Então você vai seguir lá, porque lá elas ficam gravadas, tá bom? Então vai ficar gravado direto lá essas lives que a gente está fazendo aqui, comentando sobre gestão de barbearia, beleza? Gestão de pessoas, gestão financeira, né? Gestão do seu tempo, dicas para você estar melhorando aí na sua barbearia, beleza? Então sobre tudo isso a gente vai estar falando aqui nesse conteúdo que a gente está disponibilizando aqui o nosso tempo para poder estar te ensinando isso aí, beleza? Eu sempre sonhei, né, em fazer esse trabalho, né, de estar ajudando e tal, porque só eu sei o quanto foi difícil o meu começo, né? E hoje a gente vê muitos barbeiros iniciando, mas não prosseguindo, né? Às vezes acaba parando e indo fazer outra coisa sem ser barbearia. E isso às vezes está ligado justamente na falta de gestão, né? A gente já falou aqui sobre os pilares da gestão, né? Os pilares básicos, tá? Existem vários pilares aí, mas os pilares básicos que eu formei, que eu tenho para mim, né? Que é o fundamental para você começar. Então, foram pilares que eu apliquei, que foi o tema da nossa primeira aula, porque eu estou fazendo em forma de grau de importância, tá? Então, eu dei aí um grau de importância muito grande para esses pilares, porque sem eles nada mais pode acontecer. Então, ou seja, esses pilares lá forem registro de entrada e de saída.
Então, sem registro de entrada e saída, fica impossível de você fazer qualquer outro tipo de gestão. Se você simplesmente pega o dinheiro, bota no seu bolso e paga as contas da barbearia, paga suas contas de casa, mas não sabe quanto que realmente de fato entrou, quanto que saiu, praticamente não tem como existir gestão, porque você pode até fazer uma má gestão, né, por falta de experiência, mas agora sem isso não existe gestão nenhuma, tá? E a outra também, que você vai ser escravo da sua barbearia se caso você não fizer isso que eu vou te falar agora sobre os pilares, que é o fato de você ter um salário definido, né? Porque você vai simplesmente fazer com que a sua empresa não cresça e você fica à mercê de uma situação ruim acontecer e você ter que fechar a barbearia. Então, ou seja, dificilmente você conseguiria prosseguir se você não tivesse um salário definido. Sua barbearia não conseguia crescer também. Os outros foram planejamento e investimento, tá? Então a gente pode até abrir uma barbearia bacana, mas você precisa estar investindo para ela crescer. E se não for o caso de você crescer a barbearia que você tá, você abrir uma segunda barbearia, tá? Inclusive, que é isso que a gente fez, tá? A gente cresceu a nossa barbearia até certo ponto e depois a gente abriu uma outra barbearia. Então, por isso que eu estou aqui para poder falar isso para você, porque a gente já passou por isso. Então, comecei pequeno, né? E hoje a gente tem 2 barbearias e tem uma escola de barbearia que a gente dá curso e forma profissionais aqui na nossa própria barbearia. Inclusive, tem uma turma aí em andamento, que é a 3ª turma, e a nossa quinta turma, na verdade. A gente está na 4ª, a nossa 5ª turma, ela se inicia em julho, tá? Então, se você aí tem vontade, estiver assistindo essa live aí, não sei quando você vai estar assistindo essa live, que ela vai ficar gravada, em julho, né, desse ano agora, de 2022, a gente inicia uma próxima turma, tá? Então, gente, tudo isso. Agora vamos comentar sobre os nossos medos, né? O medo que a gente tem, que às vezes nos paralisa, tá? Mas, então, eu vou te falar algo que vai te fazer com que o seu medo acabe? Não. Não é isso que eu vou falar. E se alguém te prometer isso, provavelmente ele tá te enganando, tá? Porque não tem como a gente eliminar o medo de tudo, o medo total. Você sempre vai ter, sim, um pouquinho de medo aí de alguma coisa que você for fazer, tá? Às vezes você tem a coragem para abrir, mas na hora de cortar você tem a dificuldade, você tem medo de ficar sem cliente, tem medo de não conseguir pagar suas contas e assim por diante, né? Uma das coisas que limita o ser humano é o medo, tá? Então, assim, fazendo um paralelo com a minha história, né, desde quando eu comecei, quando eu saí para me tornar barbeiro, eu ganhava um salário razoavelmente bom, tá? Inclusive, né, para essa época que eu trabalhava, tá? Que eu comecei, que foi em 2014. Então, lá em 2014, um salário de 3.300 era um salário consideravelmente bom. Hoje, a inflação já comeu parte dele aí. Mas, gente, então, principalmente quando você tem um bom salário, fica difícil de você sair para empreender, tá? Mas a gente ter um salário, trabalhar de CLT, a gente não tem uma certeza, uma garantia de que a gente vai ficar empregado. E a outra é que você, no máximo, poderia se tornar um líder, né, máximo de uma empresa. Mas agora, ser livre financeiramente, né, crescer seu patrimônio, né, se aposentar antes dos seus 60, chegar a ponto de você não precisar mais trabalhar, você só vai conseguir isso investindo em algo, né, ou empreendendo em algo. Então, ou seja, eu aprendi isso e resolvi largar o trabalho que eu estava trabalhando, né, para empreender. E depois, né, se você está trabalhando em uma empresa, principalmente que às vezes você sente que você não é reconhecido como devia, você deve sim, se é um sonho seu, buscar empreender, né, para que você
tem essa oportunidade. Então, hoje eu sou muito grato, né? E graças a Deus que eu tive coragem. Mas a coragem não é a ausência do medo, né? A coragem é você encarar mesmo com medo, mas a sua força de motivação ser maior do que o seu medo de dar errado, tá? Mas tudo isso também que eu vou te comentar é que, como eu tinha medo, né, de não dar certo e que as coisas, minha família passar necessidade, essas coisas. Então o que eu fiz? Eu fui lá e me planejei para poder sair, tá? Então assim, já começou logo ali, né, um planejamento. Então o que eu fiz? Olha, como eu trabalhava numa empresa, eu ia receber o seguro-desemprego. Então, de cara eu já conversei na empresa que eu trabalhava para mim poder fazer um acordo para que eu saísse e recebesse o seguro. Por quê? Porque aí eu tinha um tempo a mais para mim poder fazer dar certo. A outra é a questão de você acumular um dinheiro, ou seja, juntar um dinheiro antes de você começar, tá? Tem muitos que às vezes começam sem ter uma reserva mínima, né? Ou seja, ele quer começar um negócio, como ele não estudou, ele não fez curso de negócio, não foi ensinado isso para ele na escola, você já começa dependendo do seu negócio. Ou seja, eu vou abrir um negócio e daqui 2, 3 meses ele tem que dar lucro e eu tenho que estar ganhando X para poder dar conta da minha família. Então isso aí, infelizmente, vai ser uma causa aí de uma possível falência do seu negócio bem no começo. Então, como que a gente minimiza o medo, né? Falando agora o que eu fiz. É justamente ter garantido pelo menos 12 meses das minhas contas pagas. O que é isso? Na época eu gastava em torno de 2.000 por mês. Então o que eu fiz? Fui lá, peguei os 8.000 da minha rescisão, né? Somei junto com as 5 parcelas de 1.000 e pouco que eu ia receber. Então eu tinha garantido por volta de 12 mil reais. Isso equivaleria, né? Equivale a 12 meses do meu salário. 6 meses dos meus. Eu tinha 5 meses mais 2 meses. Então aí dava esse valor aí. Em torno de 9 meses de contas pagas, né? Para que só depois o meu negócio sobrevivesse, só depois eu passasse a viver do meu negócio. Então isso foi um jeito que eu tive, porque mesmo com medo, né, eu vim para empreender, para montar a barbearia, mas para minha surpresa, graças a Deus, né, com um empenho, com vontade mesmo de fazer a coisa acontecer, a partir de 1 ano, né, eu já estava realmente vivendo do meu negócio. E aquele dinheiro que eu tinha, eu usei ele reinvestindo no negócio. Então eu meio que vivia do negócio, mas eu só fui tirar realmente ali salário do meu negócio depois de 1 ano, tá? Então isso não que tenha que ser assim com você, mas o que eu quero dizer para você, se você é uma pessoa cautelosa, se você tem medo, né, para poder investir, você pode começar dessa forma, né? Juntando um capital que te deixa tranquilo, que você pode investir, que você está tranquilo. Nossa, olha, eu tenho aqui, se tudo der errado, eu tenho 9 meses, 1 ano de contas pagas, né? Ou seja, das minhas despesas pagas. Então isso te dá uma tranquilidade aí para você começar, beleza? Então, outra, né? Às vezes a pessoa trabalha, mora com o pai ou com a mãe, né? Então assim, ou com o tio, isso é uma ótima oportunidade, né? Às vezes para você começar a empreender, porque às vezes sendo solteiro, às vezes não tendo uma família, já é mais fácil, tá? Então assim, queria eu ter começado o meu negócio quando eu era bem pequeno, mas às vezes justamente o medo foi me fazendo ir prolongando até eu começar. Então eu lembro que quando eu saí de uma empresa para ir para outra, né, com medo também, mas saí porque não estava me sentindo valorizado lá. Então eu falei, tô entrando na Imetame, na época na Imetame Granitos,
mas eu quero ficar aqui apenas 2 anos e depois sair, né? Acabei ficando 3 anos, né? E aí eu me decidi se tornar barbeiro. E graças a Deus hoje, né, a gente passou bastante dificuldade, porque às vezes a gente não teve uma conversa como essa que a gente está fazendo aqui, pra gente aprender alguma coisa. Na verdade foi tudo aprendido na marra ali, fazendo errado e buscando aprender a fazer o certo. Então, e graças a Deus deu certo. Então assim, se você estiver vendo essa live, você já tá passos na frente, que os conteúdos que a gente vai estar passando aqui vai te fazer começar com tranquilidade e vai te fazer ter um caminho para você seguir, ou seja, ter um plano de negócio, ter um plano de ação, o que você vai fazer em cada área, em cada negócio desse, como que eu lido com pessoas, né? Como que eu lido com o financeiro, como que eu lido com a parte técnica, né? Então, ou seja, tudo isso, se você seguir a gente aqui, a gente vai estar falando sobre esses assuntos aí, beleza? Gente, o outro medo que eu queria compartilhar com vocês aqui, para não prolongar muito, é o medo de você aumentar seu preço, né? A gente, quando eu comecei aqui com 15, né? Não, na verdade, quando eu comecei em barbeiro, eu comecei com 12 reais, tá? Isso, eu não cheguei a cobrar 10 reais. O mínimo que eu cobrei, né, até hoje foi 12 reais quando eu comecei. E aí, quando eu fui para uma outra barbearia, para uma outra cidade, eu comecei aqui em Aracruz e fui lá para Colatina, aí lá eu botei 12 reais, logo depois eu joguei para 15, e quando eu saí de lá eu tava em 16 reais o corte. Quando eu vim para essa barbearia que eu tô aqui hoje, né, eu botei 16 reais para começar, né, e depois joguei para 18, e depois foi para 20, e depois foi para 23, e agora a gente vai para 28. Então, ou seja, eu tenho aí uma experiência de aumentar o preço e de não permanecer com o mesmo preço todo ano. Inclusive, se você ouviu direitinho aí, ó, de 23 para 28. Porque nesse momento agora a gente vai ter que aumentar um pouco mais, né? Ou seja, vai aumentar 5 reais de vez. Isso às vezes tem um impacto, né? Que é às vezes você perder cliente. Mas isso porque a gente passou um ano sem aumentar o preço, que foi o ano da pandemia de 2019. A gente segurou a barra. Quando você não aumenta o seu preço, a inflação sobe, o preço das coisas tudo sobe e você não sobe o seu preço. Isso acontece que esse prejuízo come as suas margens, come o seu ganho. Porque às vezes um exemplo aí, se a cada 100 reais você ganha 20 reais, essa sendo assim razoável, né? Ou seja, a cada 100 reais que entra na barbearia, a sua barbearia lucra, né, 20, porque você tem que tirar as despesas, os impostos, né, as despesas fixas, as despesas variáveis, os impostos, a comissão do barbeiro e tudo. Então depois o que sobrando 20 reais de 100, é excelente, tá? Mas às vezes é muito menos que isso. Então se a inflação foi de 10% no ano e você ganha 20% de retorno, se você passou um ano sem ajustar seu preço, você já, em vez de estar ganhando 20 reais, você vai estar ganhando 100 reais. Por quê? Porque você não ajustou o seu preço naquele ano, tá? Então, por isso, a gente passou aí dificuldades, né, com as nossas margens, passamos muito aperto, e agora a gente vai ter que reajustar um pouco a mais para que a gente não venha correr risco, inclusive, de fechar, porque negócio nenhum fica de pé se ele não dá lucro, se ele não dá retorno, né? É impossível, né, você lá, se você faturar, por exemplo, 100 mil reais, né, e tiver uma despesa de 100 mil reais, você não fica de pé, né? Agora, mesmo se você tiver uma margem aí
de faturamento de 100 mil reais, você tiver 10 mil reais, ganhar 10 mil, você ainda permanece aberto. Só que isso é um risco, porque no próximo ano você já não vai estar mais ganhando e se empatando. Então, gente, assim, resumindo, a gente precisa de ajustar o nosso preço, a gente precisa de aumentar nosso preço. Aí eu até vejo muita gente falando, ah, mas se eu ajustar meu preço, eu vou perder cliente, né? E de fato, você perde sim quando você aumenta seu preço. Mas ficar sem, é melhor você perder alguns clientes agora aumentando o seu preço do que você não aumentar seu preço e perder a sua empresa, tá? Então pensa bem, se você for olhar o seu cliente, você não vai ajustar seu preço nunca, não vai aumentar seu preço nunca, e vai acabar um momento em que você não vai ter mais, né, como trabalhar, tá? Tem um colega nosso aqui que trabalha comigo aqui, o Edmilson, trabalhou em uma barbearia lá em Colatina, lá em Acoporanga, que é a minha cidade. Ele tava contando que o cara que ele trabalha lá tem medo, né, de aumentar o preço, cobra 15 reais no corte, porém trabalha demais, trabalha muito, a barbearia fica lotada o tempo todo. Então, gente, a pessoa às vezes tem medo de perder os clientes, mas prefere trabalhar muito. Eu aqui, se eu fosse cobrar 10, 15 reais também, eu não teria nem inclusive esse tempo que eu tô aqui para poder estar fazendo essa live com você, não teria tempo para poder estar correndo atrás de mais nada, porque eu estaria apenas trabalhando. Apesar de que, graças a Deus, hoje a gente está fechando a nossa agenda na sexta-feira, na segunda, no sábado, a gente tem assim a agenda fechada, e às vezes no meio da semana é mais tranquilo. Então, assim, mesmo a gente com o preço, ajustando nossos preços, as pessoas vêm. Por quê? Porque você tem que entregar valor. O que é isso? Você pode até ajustar seu preço, pode aumentar seu preço, mas você tem que aumentar a percepção de valor. Você tem que fazer com que a pessoa pague os 23, ou os 28, ou os 25, ou os 20 reais, mas que ela tenha uma sensação de que custava até mais que isso. Senão, realmente, você vai perder os seus clientes. Eu lembro de que quando meu corte era 20 reais e eu ia aumentar meu preço para 23, e teve uma pessoa que falou assim, olha, se você aumentar mais 50 centavos, eu não venho mais aqui. E aí eu ouvi e não respondi, né? Fiquei calado. Aí eu falei assim, cara, o que eu devo fazer? Aumentar ou perder a cliente, né? Se eu não aumento, talvez quem veio pelo preço como ela, gostava de pagar 20 reais, se achasse alguém que cobrasse 15 reais e que fizesse um serviço igual ao meu, ela me trocaria no estalar de dedo. Então, por que eu vou deixar a minha empresa na mão da pessoa? Ou seja, ela determinar qual é o preço. E se eu aumentar, eu vou perder o cliente. Então, eu tenho como mentor, né? A gente inclusive já fez uma live junto. Uma live de... como é que diz? Não lembro o nome agora, mas é como se é uma consultoria. Uma live de consultoria a gente fez com o Bruno Brito. E na época ele falou que a gente tem que aprender a demitir clientes, né? Que é justamente aquela pessoa que não vai dar valor ao seu trabalho, que se você aumentar o preço R$1, ela larga você e vai cortar com outra pessoa. Então, ou seja, a gente tem que aprender a demitir esses, e aquele que valoriza o trabalho da gente, a gente investir nele, né? Tratar com mais atenção, dar atenção a gente dá a todos, mas assim, você realmente se preocupar com aquele que dá valor ao seu trabalho, e que mesmo você cobrando, aumentando o preço,
ele entende que o seu serviço vale, entende? Então, a gente tem que focar nesse tipo de pessoa e não ficar ouvindo aquele que, se você aumentar o preço, eu não venho mais aqui. Gente, quero agradecer aí todos que entrarem, que olharem, visualizarem, que curte. Se você estiver assistindo no YouTube, se inscreve no canal, que a gente também faz vídeos aí todo sábado sobre um assunto diferente. Então, esteja se inscrevendo no canal se você estiver no YouTube, assistindo no YouTube, e esteja deixando o seu comentário se gostou, não gostou, sobre algum assunto que você gostaria que a gente fizesse uma live. Então, muito obrigado a todos aí, fica com Deus, amanhã voltamos aí, beleza? Valeu, forte abraço.